Muito boa noite aos que me ouvem. Este vídeo tem o intuito de tratar o aspecto da verdade, mas eu o tratarei tendo como base duas obras importantes no direito, para o direito processual civil, principalmente, e que dizem respeito à verdade. No caso, uma das obras é do Marinoni, em Arenhart, a prova, tá? Porque ambos autores rejeitam a objetividade da verdade em vários pontos da sua obra, e também uma outra tomada por base, a obra do Calamandrei. Eles, os juízes, vistos por um advogado. Inclusive, o texto do Calamandrei é muito citado. O Calamandrei diz o seguinte, nesta obra aqui, a página 21. A querela entre os advogados e a verdade é tão antiga quanto a que existe entre o diabo e a água benta. E entre as facécias costumeiras que circulam sobre a mentira profissional dos advogados, ouve-se fazer seriamente esta espécie de raciocínio. Em todo o processo há dois advogados, um que diz branco, o outro que diz preto. Verdadeiros os dois não podem ser, já que sustentam teses contrárias. Logo, um deles sustenta a mentira. Então eu penso que nós devemos fazer uma correção, várias correções das afirmações do Calamandrei. Já aviso que não pedirei data máxima vênia, porque penso que a verdade não precisa pedir licença para se pôr ou para se impor. Naturalmente, o interlocutor deve ter toda a delicadeza, toda a deferência para com o seu oponente, o seu outro interlocutor. Mas isso é costumeiro no direito, mas eu creio que não é o caso aqui, tá? Por isso não peço data máxima vênia aos autores, respeitando-os em seu conhecimento processual civil, mas querendo aqui pontuar que eles estão com um pensamento falso, totalmente incorreto em relação à verdade, que eles a transferem para o direito processual civil, principalmente, que é minha área de preocupação aqui. Mas abordarei rapidamente só alguns aspectos, já que não terei tempo, não é meu propósito abordar aqui totalmente a questão. Primeiramente, a verdade que nós devemos trabalhar é com a verdade do ponto de vista aristotélico, ou seja, é a verdade chamada verdade lógica do intelecto. É aquela que depende de uma adequação com a realidade para que se dê. Ou seja, o intelecto só é verdadeiro quando pensa da realidade o que ela é. Então, se o intelecto pensa de modo falso, se o intelecto pensa de modo contrário, ele está na falsidade, ele é falso. Se nós pensarmos que isto aqui é uma caderneta ou é um caderno, o nosso pensamento é falso, já que isto é um livro. Então, é esta realidade que se nos impõe. Portanto, o nosso intelecto tem que pensar deste objeto o que ele é. Uma outra coisa importante a distinguir é que esta verdade que nós falamos aqui é a verdade lógica, a verdade que está no raciocínio. Não é a verdade própria do objeto. A verdade própria do objeto chamamos de verdade do ser, ou verdade ontológica. Esta verdade do ser, do objeto, independe da nossa. Ok? A nossa verdade deve encontrar esta outra verdade. E é esta verdade do objeto que se impõe a nós. Portanto, se diz, em linguagem aristotélica, que o objeto é ativo e nós somos passivos. Não sou eu que quero ver o verde desse livro. Não sou eu que quero vê-lo do tamanho que ele o é. Queria eu que ele fosse azul, que fosse maior, com letras diferentes, mas não. Ele é conforme ele é. Esta mesma verdade se refere aos fatos. Isso aqui é um dado. Eu estando aqui é um fato. Então, esta verdade se impõe. Tá? E ela tanto se impõe que mesmo no processo civil se utiliza de meios de prova, que é o que o Marinoni trabalha aqui. Tá? Embora ele tenha um conceito equivocado, ou melhor, um conceito errado, um conceito falso,
de verdade e de falsidade das coisas. Então, mesmo no processo civil, ou para o processo civil, o magistrado precisa se valer da verdade lógica. Se ele consegue alcançá-lo ou não, é um outro dado. Uma outra coisa ainda distinta é a questão dos advogados. Dizer que ambos têm que estar na verdade ou na falsidade também não é correto, porque os dois podem sustentar uma tese falsa. E os dois podem, ao mesmo tempo, sustentar uma tese verdadeira. Dizer que porque um está com a verdade e o outro não está, isso é falso. Tá? Não é necessário. Não há lógica que o confirme. Ok? Somente quando um defende uma verdade de fato, outro defender o contraditório disso, é que o outro estará na falsidade. Um na verdade e o outro na falsidade. E dizer que ambos estão em posições contrárias também não os põe um na verdade, outro na falsidade. Já que os contrários não são necessariamente verdadeiros, nem necessariamente falsos. Okay? Então é preciso aí um exercício de boa lógica para corrigir esses mal entendidos. Tá? Então um diz branco, o outro diz preto. Ambas são cores. Não é falso que uma seja cor, outra não seja. E o branco pode ter algo do preto. Portanto, há meios termos entre o branco e o preto. Aliás, há uma gama variada de cinzas, ou de menos branco, mais preto e menos branco. Então, teses contrárias não dão teses falsas. Ok? Então, uma primeira correção se vale por aí. Só quando uma afirmação é contraditória à outra, aí sim. Se uma for verdadeira, necessariamente a outra será falsa. E o oposto também. Portanto, tanto o Calamandrei argumenta erradamente nesse sentido, assentindo que se um advogado fala uma verdade, o outro precisa necessariamente afirmar uma falsidade, isso não é correto. Ambos podem ter partes da verdade, como ambos podem ter parte da falsidade de um dado de fato, ok? E o direito processual civil não prescinde da verdade do fato, embora costumeiramente tente-se dizer o contrário, ou se diga mesmo o contrário. Tá? Mas não é verdade. O nosso Código de Processo Civil, o vigente, ainda supõe as verdades de fato. Tá? Tanto que exige provas, se pode invalidar provas, o juiz se vale de provas. Tá? Embora se diga que o juiz se vale da verdade formal, não quer dizer que ela é exclusiva ou ela é outra do que a verdade de fato. Ou mesmo que a verdade formal é uma verdade subjetiva de cada parte do processo, da lide. Não é. Tá? Então é preciso distinguir esses conceitos, o que não posso fazê-lo agora, não é meu intuito fazê-lo agora, mas já indico que esse entendimento do Calamandrei e do Arenhart e de todos os que lhe seguem são entendimentos falsos, que podemos, e espero, pontualmente, passo a passo, conforme o tempo e a oportunidade, sanar essas dúvidas e corrigir esses erros data maxima venia. Embora, em meu entendimento, a verdade não exige, não necessita de pedir permissão. Tá? Então, esses autores são autores abalizados em suas áreas, né, que é o direito processual e outras áreas, mas na questão lógica, ou da lógica formal ou da lógica material, infelizmente, eles resvalam e resvalam gravemente, e por isso eu faço esse vídeo, que inclusive essa discussão eu fiz numa monografia e farei novamente numa monografia final para o curso de Direito. Fiz para um curso de pós-graduação de Direito Processual, encontrei resistência naturalmente do orientador que milita nesse entendimento desses autores, e o farei novamente agora com outros nuances na formação final do direito, da graduação de direito, com o intuito de fazer frente a esta insistente falsidade muito comum, muito vigente, aceita gratuitamente no mundo jurídico. Então é isso, uma boa noite e espero ter ajudado.